Onde nós temos errado? O que está acontecendo com as nossas famílias? O que nós estamos fazendo de errado? Bom, gente, eu acredito de que nós não estamos sabendo lidar com os inimigos que estão preparados para destruir as nossas famílias. Nós não estamos sabendo lidar com eles, e eles estão ganhando espaço. A cada dia que passa, eles estão ganhando espaço e atingindo o nosso casamento, atingindo a vida dos nossos filhos, atingindo o nosso emocional. Como é que nós vamos fazer para saber lidar com esses inimigos, vencer, enfrentar esses inimigos? Bom, a mensagem que nós vamos compartilhar hoje, ela fala sobre isso. Eu vou falar sobre os 7 inimigos da família e como nós fazemos para poder vencê-los. E orando Esdras assim, fazendo essa confissão e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Só um parênteses aqui, por que o povo chorava? Porque eles estavam sendo atacados pelo inimigo, estavam sendo destruídos. A família estava sendo destruída aqui, irmão, e por isso que eles choraram. E tem muito pai e muita mãe chorando hoje. Tem jovem adolescente chorando porque estão vendo os seus pais quebrarem um pau dentro de casa e o casamento dos seus pais acabarem, sabia disso? Tem jovem, tem criança que está chorando pelo que ela está vendo acontecer com teu pai, com a tua mãe em casa. Então diz o versículo 2: então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e ele disse a Esdras: olha, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança. Esse Secaías aqui, que foi usado como um profeta nesse momento, ele diz: ainda há esperança para as nossas famílias. Ele diz: Esdras, nós estamos mal. Esdras, nós estamos chorando, nós estamos sofrendo, mas eu estou sentindo algo aqui no meu coração. Ainda há esperança para a nossa família, ainda há esperança. Ô irmão, eu não sei qual tipo de dor e de sofrimento que você tem enfrentado na sua casa. Se é um problema de casamento igual a esse aqui, ó, o pau quebrando dentro de casa, se é um problema com os filhos, se é um problema financeiro ou se é tudo junto. Eu sei de uma coisa: Deus colocou no nosso coração para trabalhar esse tema nesse mês de março, porque há uma esperança para a sua casa, há uma esperança para a sua família. Quantos recebem isso e podem dizer amém? Olhando aqui esse texto, eu vejo que não é diferente o que está acontecendo hoje com o que aconteceu naquela época. Eles estavam chorando porque o inimigo estava atacando violentamente eles. O inimigo estava atacando as famílias, atacando as mulheres, atacando as crianças, atacando os homens. Era isso que eles estavam passando. E aí nós, hoje, se pararmos para observar, vamos ver se não é isso que está acontecendo também. Se o inimigo não está atacando de todos os lados para querer destruir a nossa casa e a nossa família. Hoje o investimento do inimigo para poder dividir e acabar com o lar, com a casa, com a família de uma pessoa é muito grande. E o que nós precisamos fazer? Deus colocou no meu coração que a primeira coisa que nós precisamos fazer em uma batalha é identificar como que esse inimigo está querendo agir. Quem é esse inimigo e como que ele está querendo entrar para me destruir. Como é que você vai lutar com alguém que você não sabe claramente quem é? E como que você vai lutar com esse alguém se você não sabe como que ele está entrando? Por isso eu quero trazer aqui para você o inimigo é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. E quais são as situações que ele vem entrando para destruir? Se nós conseguirmos identificar isso, fica mais fácil de nós protegermos.
fica mais fácil para nós podermos agir da maneira certa, e aí então proteger a nossa casa e a nossa família. Então, eu quero falar aqui, o primeiro inimigo da nossa família, o diabo utiliza isso como um adversário nosso, é o conformismo. Esse é um grande inimigo, o conformismo. E como é que ele age nessa questão do conformismo, pastor? Ele age fazendo você se conformar com uma coisa que tem sido comum, mas que não é normal. Exemplo, você começa a brigar em casa com a sua esposa. Você começa, a esposa, a brigar com o seu marido. Vocês não discutiam tanto, mas começam a brigar e a brigar todo dia e por qualquer coisa. E as brigas começam a ser cada vez piores e as discussões cada vez mais violentas. E aí você se conforma com isso, com o seguinte pensamento: não, qual casal que não briga? Todo mundo briga. Qual casal que não briga? E você quer transformar uma coisa que tem sido comum, pau quebrar por aí, em algo normal, mas não é normal. Casal de Deus sabe resolver os conflitos e o problema debaixo da graça de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, debaixo da unção de Deus, e isso faz eles protegerem o casamento e a criação dos filhos. Você está entendendo? Então eu não posso me conformar. Vocês estão brigando direto dentro de casa, não se conforma com isso. E vai fazer alguma coisa. Nós temos cursos e treinamentos de casais na igreja. Vai ali fazer isso. Vai entrar, não vou ficar com... todo mundo passa. Tá, todo mundo passa, mas eu tenho a bênção de Deus e escolhi que eu não vou passar. Então eu não vou deixar isso se manifestar no meu casamento. Porque o inimigo é muito sujo. Se você se conforma com algo que começa pequenininho, isso daí vai aumentando e vai aumentando. E você vai se conformando, e daqui a pouquinho você se conformou a viver um casamento frio, a viver um casamento de aparência, a viver um casamento que não tem amor, a viver um casamento que não tem respeito, a viver um casamento onde acontecer igual esse marido aqui, o cara não sente vontade nenhuma de estar dentro da sua casa. Então não posso me conformar. Se algumas coisas começam já a acontecer agora, eu não vou me conformar, eu vou começar logo, vou levantar e vou lutar contra isso. Eu não posso me conformar de ver os meus filhos se distanciando de Deus e entrando numa rebeldia, se misturando com gente lá fora do mundo e fazendo coisas erradas e pensar da seguinte maneira: não, isso daí é normal, tudo que é jovem, adolescente passa por isso. Tá, isso pode ser normal, mas eu não vou me conformar, porque a Bíblia diz de que os filhos são a herança do Senhor. Então os meus filhos são do Senhor, eu vou lutar pela vida deles, eu vou buscar pela vida deles, eu vou orar pela vida deles, e eu não vou me conformar com isso. Você está entendendo? Porque quando você se conforma, não, todo mundo faz isso. Qual jovem que já não fez uma... Pois é. Aí numa dessa, um jovem vai fazer uma coisa dessa daí, e aí ele sofre, talvez toma um tiro, talvez é preso, talvez acontece uma coisa aí, e você fala: meu Deus do céu, o inimigo destruiu. Pode destruir uma família assim, com uma coisinha que você acha que é comum, todo mundo faz, todo mundo... E aí numa dessa, o inimigo destrói uma família. Então não vou me conformar. Com coisas que você sentir que não está legal dentro da sua casa, você precisa conversar com a sua esposa e falar: não me conformo com isso. Nós não vamos deixar isso acontecer. Quantos podem dizer amém? O segundo inimigo da família é a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então o diabo pega o seu filho, chamado mentira, e fala: vai lá e destrói os casamentos. Vai lá e destrói o relacionamento dos pais com os filhos. Veja como que a mentira, ela não vem dilacerar uma família, gente, um relacionamento de marido e mulher. A mentira, esconder as coisas, não ser transparente. A Bíblia conta o exemplo de um homem do exército de Josué, que fazia parte do exército de Israel, que se chamava Acã. Esse cara, ele começou a esconder coisas perigosas dentro do seu quarto. E quando ele escondeu coisas perigosas, ele mentiu, dizendo que estava tudo tranquilo, até que Deus descobre. Deus faz Josué descobrir. E isso, esconder uma coisa perigosa dentro de casa, coloca toda a sua família em risco. Então,
eu preciso pensar, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo alguma besteira, eu estou falando mentira, e eu estou escondendo coisas perigosas da minha esposa, eu estou escondendo coisas perigosas do meu marido, eu estou escondendo coisas perigosas dos meus pais. Já contei aqui uma vez, uma jovem adolescente que começou a relacionar com um menino que usava droga fora, e aí começou a escondeu. Um dia ela foi numa festa escondida com o menino, chegou lá, entra uma gangue rival do cara e meteu o tiro no cara, matou o cara e acertou um tiro na menina, escondendo coisa perigosa. E isso, pensa comigo se isso não destrói uma família, gente. Não destrói, a gente precisa falar a verdade. Está aqui, pensa aqui, o cara conversando aqui no WhatsApp e mandando uma paquera lá com a enviada lá, a Jezabel, e dizendo para a esposa que estava conversando com o marido. Será que isso tem acontecido na sua vida? Será que isso acontece com você? Então eu não posso, eu preciso proteger, porque a mentira, irmão, ela vai começando pequenininho, depois ela enrola você de uma maneira, você fica complicado demais, e isso pode arrebentar com a sua casa inteira. Eu não posso entrar nisso. Efésios capítulo 4, versículo de número 27, é um versículo muito forte, que eu fico muito atento à verdade desse versículo, sempre para a minha vida, diz 4:27, projeta no telão aí: não deis lugar ao diabo. Nós não podemos, a Bíblia diz em Pedro que ele anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Então ele está ali, e se a gente der uma brecha, ele entra. Eu não posso. Eu preciso, mesmo que falar a verdade. Você, filho jovem, filho adolescente, mesmo que seja algo errado, fala a verdade para o seu pai e para a sua mãe. Fala a verdade, porque você está protegendo você e protegendo a sua família. Às vezes a pessoa pensa só em proteger ela, igual o cara no casamento, ele pensa, não, eu vou me proteger, se eu fizer essa mentira, eu me protejo. Só que você se protege por um período, depois você vai arrebentar você e arrebentar a sua família. Você vai arrebentar todo mundo. Você vai arrebentar a sua casa. Você vai arrebentar seu casamento. Você vai arrebentar a vida dos seus filhos. O futuro dos seus filhos pode ser afetado por causa da mentira, porque você está escondendo e ocultando coisas. Eu não vou deixar o diabo, através da mentira, ele entrar na minha casa e na minha família. Eu não vou. Existem aí alguns filmes, eu já contei um exemplo sobre isso daí também, né? Filmes policiais, em que quando a polícia quer pegar uma gangue, eles observam naquela gangue quem vai ser o elo mais fraco daquela gangue, para poder naquele elo fraco eles entrarem e destruir a gangue inteira. O inimigo, ele está olhando também na nossa família, e ele está olhando quem vai ser o elo fraco que ele vai entrar, para poder, através dessa pessoa que ele vai entrar, destruir a família inteira. Aí uma coisa que eu quero ensinar para você, que eu aplico: eu não vou ser o elo fraco da minha família. Eu não vou ser. Eu não vou permitir o inimigo destruir a minha casa e a minha família através de mim, mas não vou mesmo. E eu acho que isso, você imagina se todo mundo pensar assim. Se você é marido pensar assim, se você é esposa, se você é filho, você é jovem, se você, na minha família o inimigo não vai entrar por causa de mim, não. Se você é adolescente pensar assim, por causa de mim, o inimigo não vai destruir a minha família por causa de mim, não vai, eu não vou ser o elo fraco da minha casa. Você está entendendo? Então, a gente precisa vencer esses inimigos. Terceiro inimigo da família. Esse daqui é muito terrível. E o diabo entra de maneira descarada. O terceiro inimigo da família é bebida alcoólica e droga. Irmão, só quem já teve a experiência de ter uma família destruída por causa da bebida e da droga sabe do que eu estou falando aqui. Já contei algumas vezes a experiência de dor e de sofrimento que eu passei quando os meus pais se separaram, quando eu tinha 14 anos de idade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das coisas que contribuíram muito para o casamento dos meus pais acabarem foi
a bebida e a droga que o meu pai utilizava. É muito triste para mim falar isso daí para você, mas é uma verdade. E às vezes a gente vem nessa, não, beber socialmente, pastor, não tem problema não. Você não imagina o perigo que você está colocando a sua família para poder correr risco. Você não imagina o perigo que você está colocando a sua família para poder correr. Porque eu sofri, muitos irmãos que estão aqui devem saber do que eu estou falando, porque você pode ter passado isso na sua casa também. Então você é maluco, você é louco de querer repetir na sua vida e na sua história aquilo que você viu acontecer na vida dos seus pais. Você é maluco de fazer isso. Não, bebidazinha socialmentezinha, pastor, não tem problema não. Você é maluco! Está colocando a sua família a risco. Sai fora disso. Isso é um inimigo. Ó, o Satanás entra nisso daí, ó, e destrói as famílias. Destrói. Eu não vou permitir isso acontecer. Quarto inimigo da família é o materialismo. E aí eu vou incluir aqui na questão do materialismo também problemas financeiros. Quem aqui de vez em quando enfrenta umas lutas financeiras fala ai, 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 ai. Pois é, o inimigo, ele usa o materialismo, a briga por dinheiro, para destruir uma família. A briga por dinheiro para destruir um casamento. E eu quero dizer para você, não perde nenhuma dessas mensagens que nós vamos estar trabalhando aqui no mês de domingo, porque em todas elas nós vamos falar em um pouquinho sobre como administrar os problemas de briga de dinheiro dentro de casa. Nós vamos falar para você isso aqui. Eu já quero nessa primeira mensagem dizer, vocês precisam decidir que não vão brigar por dinheiro, porque o dinheiro ele é para ser uma bênção na nossa família e não um problema, irmão. O dinheiro é para ser uma bênção no nosso lar e não motivo de briga, de contenda e de discussão todo mês. Todo mês o pau quebra por causa de dinheiro. Não, não posso. O dinheiro é para ser bênção. Quantos querem que o dinheiro seja uma bênção para a sua vida? Diga glória a Deus. Cutuca o seu vizinho e fala bem assim, dá um dinheiro aí, irmão, dá um dinheiro aí para mim. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque escute, escute o que eu vou falar para você agora. Se o dinheiro, ele é um problema para você hoje, com pouco, com falta, o dia que você receber muito, o dinheiro vai ser mais problema para você do que é com pouco agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez vocês estão falando, mas a gente briga muito com dinheiro porque é falta. A hora que tiver muito, vocês vão brigar porque são materialistas. Porque cada um pensa no seu. Então, a melhor maneira de resolver problema de briga por dinheiro em casa é quando não tem nada, é nessa hora. Porque aí vocês se preparam para quando vocês vão ter muito. Em nome de Jesus, eu quero dizer que vai ter muita gente com muito dinheiro aqui. Quem recebe, diga glória a Deus. Bate no peito e fala, é para mim esse negócio, aleluia. Porque quando você tiver muito, vocês não vão brigar por causa de dinheiro. A Bíblia diz, você precisa ser fiel no pouco para sobre o muito eu te colocar. Se você não sabe administrar os conflitos por dinheiro com pouco, quando tiver muito, os conflitos vão ser muito maiores. Quantas vezes você viu gente aí matar um outro, filho matar pai por causa de dinheiro, de muito dinheiro, não é de pouco não. Quantas vezes você já viu aí casamento dilacerar no meio? E a briga do casamento não foi falta de amor não, foi sabe por quê? Dinheiro, porque estavam pensando em dinheiro. Então olha só, é muito, não é pouco não. Eu preciso ficar de olho. E de olho num pouco. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, Eclesiastes 4:6. Melhor é a mão cheia com descanso. Aliás, melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Tem gente que está ganhando muito dinheiro, está cheio de dinheiro, só que a sua família está em uma grande aflição. Seu casamento está mal. Você está bagunçado emocionalmente. Dinheiro não falta, mas você está muito mal por dentro.
A Bíblia diz, é melhor ter só um pouquinho na mão e feliz de espírito, do que ter as duas mãos cheias e atribulado dentro de casa. Provérbios 17:1. Melhor é o pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que a casa onde há banquete e muitas brigas. É melhor comer o pãozinho com manteiga, em paz, dando beijinho a love you, na esposa, nas crianças, nos filhos, no cachorro, aleluia, do que você ter caviar na sua mesa e gritaria e pau quebrando todo dia. É isso que a Bíblia está falando. Então nós precisamos, irmãos, avaliar se o inimigo não está entrando para destruir a nossa família. Olha, se não é uma arma que ele está usando para destruir a sua família, essa arma da briga financeira, dívidas. Dívidas e mais dívidas e mais dívidas, e meu Deus, o inimigo está entrando nessas dívidas aí, ó. É nas dívidas que ele está entrando. Pastor, eu preciso vencer esse inimigo. Então você tem que vir buscar Deus. Então você tem que vir aprender da palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Você não pode faltar um culto, irmão. Você não pode ficar longe de uma célula. Você tem que fazer os cursos todinho da igreja para você aprender como você vai lidar com o inimigo. Você está entendendo? Não, se tem uma coisa boa, aliás, tem um monte de coisa boa que eu falo aqui na nossa igreja: ensinamento da palavra, é curso para você fazer, é discipulado, é célula. Você só não vai aprender se não quiser, mas você tem que estar focado em falar: eu vou aprender esse negócio. Vou aprender isso. O quinto inimigo da família é o adultério. E eu quero dizer para você, irmão, que é muito perigoso quando as coisas vão acontecendo devagarzinho com a gente, sabe? Uma coisinha lá no trabalho, você é casado, tem a sua esposa, seus filhos direitinho, mas o inimigo levanta lá, ó, uma bonitona lá no trabalho para jogar umas palavrinhas bonitas para você. E aí você fica, nossa, isso é um perigo. Você, minha irmã, recebe umas palavrinhas, isso é um perigo para você. É um perigo para a sua família. Porque quando o inimigo ele entra em uma família através do adultério, ele causa marcas que machucam, ele causa marcas que só mesmo a graça de Jesus para poder livrar. Só mesmo muita presença do Espírito Santo para poder livrar e não destruir uma casa inteira. Então fique atento, será que o inimigo não está querendo entrar na sua casa, na sua família através do adultério? Não, pastor, Deus me livre e guarde, pelo amor de Deus, não faça essas coisas não. Mas você tem que avaliar se ele não está começando devagarzinho, pequenininho. E nós, irmãos, não dá para brincar com a gente, nós somos complicados demais. Olha para o seu vizinho e fala bem assim: essa carne sua é perigosa, irmão. Posso falar, irmão? É perigoso demais, minha carne é perigosa demais. Minha esposa que o diga, sou taradão. O que eu preciso fazer? Fala para o seu vizinho assim, ó, fica de vigia, irmão. Por quê? Vocês estão rindo, né? Se a gente não vigiar, o inimigo vai entrando devagarzinho, devagarzinho, e quando você vê, você perdeu o controle. Quando você vê, você perdeu o controle. Perdeu o controle. Fala: meu Deus, como é que eu entrei nessa? E aí a sua família corre risco de ser destruída. Já pensou nos nossos filhos sendo destruídos por causa de um adultério que eu cometi? Em nome de Jesus está repreendido. Você já pensou? Se ficar na memória dos nossos filhos, já pensou? Não, pelo amor, sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, não. Mas isso vai começando, ó, sutil. Sabe o que Jesus falou a respeito de adultério? Jesus falou: ó, lá na lei de Moisés, se você deitar com uma mulher
com uma mulher que não seja sua é adultério. Só que aqui Jesus está falando, se você olhar para uma mulher com alguma intenção, que seja uma intenção carnal, já é adultério. Por que Jesus fala isso? Porque ele está falando, nem começa a brincar. Nem começa a brincar, nem começa a tentar. Nem corre o risco. É por isso que ele fala, é muito sério isso. Nem olha, nem dá uma... Porque isso é perigoso demais. Isso pode destruir a nossa família. Então eu quero, em nome de Jesus, irmão, dizer para você, onde o inimigo, ele tenta entrar, aonde o inimigo tenta invadir. E se a gente ficar de olho, opa, eu vou fechar a porta na cara dele aqui. Você está entendendo? Sexto, eu vejo que o inimigo, o sexto inimigo da família, é a comunicação deficiente ou a falta de comunicação. Se tem uma coisa que o inimigo entra no meio das famílias, é a comunicação deficiente. Ele gera uma confusão geral na comunicação das pessoas em casa. E isso parece estar acontecendo mais ainda no dia de hoje, né? Você quer ver uma coisa bem legal aqui, ó? Vou fazer uma dinâmicazinha com você aqui. Eu vou dizer 1, 2, 3 e já. Quando eu falar 1, 2, 3 já, você fala o seu primeiro nome, mas fala ele bem forte. Tudo bem? Tudo bem ou não tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Não entendi nada. De novo. Vamos ver se a gente entende. 1, 2, 3 e já. Eu acho que vocês estão falando baixo demais. Se gritar mais, eu entendo. Vamos lá, gritar mais. 1, 2, 3 e já. Fala para o vizinho que está do seu lado, não entendi nada. Agora olhe para mim. Eu vou falar 1, 2, 3 e já. E na hora que eu falar já, todo mundo vai gritar família. 1, 2, 3 e já. Família. Deu para entender agora, né? Por quê? Todo mundo fez uma comunicação combinada, uma comunicação única, uma comunicação que valoriza não o individual, mas que valoriza a nossa família. Então a gente precisa avaliar a nossa comunicação, para que a nossa comunicação não seja só eu preocupado em mim, preocupado comigo. Sabe, irmãos, eu já falei em alguns lugares aqui, algumas vezes aqui, o pessoal acha, não, muitos acreditam e outros talvez eu acho que fica meio na dúvida ainda. Mas eu sou tímido demais, eu sou envergonhado. Quantos acham que eu sou tímido aqui? Falar, eu sou... E até em casa, com os meus filhos, sou, tá vendo? Estão rindo de mim, ó. Então, às vezes, eu fico quieto, mas falo, será que eu estou sendo falho na comunicação com a minha esposa, com os meus filhos? Então, é uma coisa que eu estou precisando avaliar. Eu estou falando para vocês aqui, eu preciso avaliar. Às vezes eu estou morrendo de vontade de conversar com as minhas filhas. Cadê elas? Morrendo, mas eu fico com vergonha. Vocês acreditam nisso? Eu fico morrendo de vontade de conversar com os meus filhos. Bruninho começou a faculdade e eu fico com vergonha. Estou confessando aqui uma fraqueza para vocês aqui agora. Vergonha. Mas só que eu estou pensando muito, eu estou orando. Falo, Deus, me ajuda, porque às vezes essa timidez e essa vergonha, ela está me impedindo de ter uma comunicação boa dentro de casa. De conversar mais. E eu vou falar para os irmãos, como que eu tenho buscado me esforçar para isso. Porque eu sei que a comunicação, ela faz uma diferença muito grande dentro de casa. A Bíblia conta a história da Eva. O diabo, ele entrou para destruir a família de Adão e Eva, porque a Eva, ela parou para conversar com a serpente. E por que a Eva parou para conversar com a serpente? Aonde estava Adão? Na hora que a Eva estava conversando com a serpente, aonde estava Adão? Talvez a Eva deu ouvido demais para a serpente, porque Adão não estava se comunicando com Eva da maneira como devia. Então a gente precisa ficar bem atento, cara. Eu não vou deixar o inimigo entrar no ouvido da minha esposa, porque eu vou me comunicar com ela.
Eu vou ter uma comunicação boa com ela. Você, esposa, eu não vou deixar uma mulher ficar falando bisuzinho no ouvido dele, que ele é bonitinho, que ele é gatão, que ele é fortão, que ele é inteligente, que ele é isso. Você, mulher, vai falar isso para ele, entendeu? Pegou aí o segredo? Deixa a outra falar. Vai deixar a serpente falar isso para o seu marido? Fala você. Pastor, mas ele está barrigudão. Fala que aquela barriga é a mais sexy do mundo, aleluia. Porque escuta só, se você não falar, minha irmã, uma serpente enviada do inferno vai lá e vai falar. Pegou aí? Então eu não quero deixar a serpente falar no ouvido dos meus filhos. E quero pedir perdão para eles. Se eu não consigo às vezes conversar com eles do jeito que eu gostaria, eu não quero nunca que o inimigo fale no ouvido dos meus filhos, das minhas filhas, não quero nunca. Eu quero que a voz de Deus, a voz minha como pai, da minha esposa como mãe, seja a voz que eles vão ouvir. E não a voz do inimigo. Você está entendendo isso, irmão? Eu preciso dizer para você que está aqui, que é um jovem, que é um adolescente, para você também comunicar com seu pai e com a sua mãe. Conversa com seu pai, conversa com a sua mãe, conta as coisas para sua mãe, vai lá e bate um papo com ela. Bate um papo com seu pai. E avalie para que a serpente não encontre espaço, você não deixe a serpente encontrar espaço. Porque, escuta, se a serpente foi lá no ouvido da Eva, para poder falar com Eva e destruir a família de Eva, ela vem. Ela está vindo, toda hora ela está vindo. Você tem que identificar, tem um grupinho aqui, uma serpente aqui, cara, não entra nesse negócio não. Tem ali ó, uma conversazinha perigosa ali, cara, não vou me misturar com isso aqui não, não vou. Não vou entrar, tem um papozinho meio que estranho, diferente do que o meu pai e minha mãe me ensinou. Não entra nesse negócio, sai fora. Você está entendendo? Porque a serpente, ela quer através da comunicação, ela quer destruir uma família. Ela quer destruir uma família. Eu, quando criança, eu faço aniversário em junho. Aliás, o dia do meu aniversário é dia 17 de junho, hein, irmão. Marcou na sua agenda. Eu sou tímido para falar, mas não sou tímido para receber presente. Então, pode me dar que eu fico feliz da vida. E aí, em junho, fazia-se muito essas festas juninas no meu aniversário e tal. Eu lembro uma vez, eu pequenininho. E aí... faziam lá os meus pais, meus tios, reuniam um monte de gente lá, fazia festa junina, fogueira, soltar balão e tal. Essas coisas tudinho acontecia. Na minha época, bem criança, bem criança. E eu vestia aquelas camisas assim, de quadrilha, quadriculada, assim. Quem aqui vestia aquelas camisas paraibadas, assim? Diga, eu vestia esses negócios, botava uns chapéuzinhos assim, bonito. E eu lembro, esses dias eu estava avaliando isso numa fogueira, uma festa lá. Eu acho que foi num sítio que o meu avô tinha. Né? Então, acenderam uma fogueira e eu cheirosinho, bonitinho, que mamãe tinha me arrumado, bonitinho. E eu fui chegando perto da fogueira assim. E minha mãe falou assim, Bruno, sai daí que essa fogueira vai deixar você fedendo. Não, mãe. Não sou eu que estou fazendo a fogueira. Sai daí, você acabou de tomar banho agora. Mãe, não foi eu que fiz a fogueira. E eu lembro que ela falou assim, não importa quem fez a fogueira. Quem estiver perto vai ficar fedendo a fumaça. Sabe uma coisa? Às vezes tem uma comunicaçãozinha aí que você fala assim, mas eu não tô fazendo o que eles estão fazendo, pastor. Eu não estou fazendo o que os meus amigos lá no trabalho estão. Eu não estou fazendo o que o pessoal faz. Ô pai, ô mãe, eu não estou fazendo o que meus amigos. Não importa se você está ou não fazendo. Se você estiver perto, você vai feder a fumaça. E isso vai machucar a sua família. E isso vai machucar a sua família. Então sai. Tem coisa perigosa? Sai. Sai fora. Lembra? O inimigo vai querer encontrar um elo fraco para machucar a sua casa. Você vai deixar ser você? Você vai deixar que ele entre para machucar a sua família através de você? Não vou sair. Não vou brincar com isso não. Sai fora. E o último inimigo da família é
a falta de sabedoria ou a tolice. Eu gosto muito desse Provérbios 14:1, é a hora que a gente se vinga das mulheres, né? Dá para poder você falar mais nela. Se vinga como assim? Não me vingo não, brincadeira. Mas Provérbios, porque dá para você falar com mais firmeza para elas. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, esse é um versículo que ele mostra a responsabilidade da mulher. A mulher sábia, ela pode edificar a sua família. Agora a tola, ela nem precisa do inimigo para poder destruir. Ela mesma destrói com a sua mão. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Às vezes nós estamos orando aqui, falando bem assim: Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo, ele saia fora da minha família, ele não vai. Aí o inimigo está falando assim: eu nem preciso fazer nada, você já está me poupando trabalho, eu estou tirando férias em Cancún. É o que a Bíblia diz aqui. Agora, mulher, pode ficar tranquila, da glória a Deus, que eu vou pegar nos homens agora, viu? Se a Bíblia fala isso aqui da mulher, você imagina o tamanho da responsabilidade que não é do homem. A Bíblia registrou isso aqui da mulher, mas você imagina a responsabilidade do homem. Se a mulher sábia edifica a sua casa, imagina o que um homem sábio não pode fazer com a sua família. Se a mulher tola destrói a sua casa, você imagina o que um homem tolo, um homem banana, um homem bocó, ele faz com a sua família. Eu preciso de sabedoria, irmão, para que no meio dos desafios do dia a dia, eu venha a ser um construtor, você mulher venha a ser uma construtora e não um demolidor. Você está entendendo? Nós temos responsabilidades, homens e mulheres, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso casamento, com o nosso filho. Você, minha irmã, você precisa ser uma mulher sábia, em que vai envolver o seu marido nas coisas de Deus e trazer ele para as coisas de Deus. Você precisa ser uma mulher sábia e parar de ficar levando coisa para o ouvido do seu marido que vai esfriar ele, distanciar ele de Deus. Quantas vezes eu vi mulheres tolas destruírem o ministério do marido, destruir a vida espiritual, o cara servindo a Deus, apaixonado pela obra, com a vida em Deus. Aí uma mulher tola começa a vomitar no ouvido do cara, e falar besteira, e falar fofoca, e falar de um, e falar de outro, e falar da igreja, e o coração do cara que estava quente esfria, e ela destrói a própria família. Já vi isso acontecer, ó, montão. Então, mulher, você já sabe, para de ficar falando de problemas para os seus filhos. Vai ficar vomitando um monte de coisa para que os seus filhos esfriem o coração com a relação às coisas de Deus. Para que os seus filhos esfriem com relação às coisas lindas que Deus faz na igreja. Seja construtora, seja sábia, fala coisa boa. Deus é maravilhoso, os irmãos são tão tremendos. Olha como nós crescemos juntos. Puxa vida, nossa liderança é uma bênção. Oh, aleluia, puxa. Você está construindo quando você faz isso, irmã. Você está construindo. E o marido? Eu vou falar para você, tem marido que às vezes o cara, ele não se envolve com a obra. Trabalha muito e tal, é o provedor da casa, tem muita coisa para fazer. E eu acho isso daí uma bênção também, nenhum problema, muito legal. Só que às vezes o marido, ele, por ser tolo, ele impede a mulher de se envolver na obra de Deus. E uma mulher, às vezes, que ela cumpre o compromisso dela em casa, ela é uma boa esposa, cuida. Aí o cara não age com sabedoria e impede a mulher de se envolver com as coisas de Deus. E aí depois, os problemas surgem. Então eu preciso de aplicar sabedoria. E a Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus... Eu vou descer aqui para bater um papo agora. Eu gosto disso. Dá para pegar aí na filmagem? Então tá bom. Você de casa, eu vou ir do ladinho de você agora, em nome de Jesus.
Quem tem falta de sabedoria, peça porque Deus dá. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Todo dia de manhã, eu ajoelho diante de Deus e eu falo: Deus, me dá sabedoria para eu poder conduzir bem o meu casamento e para eu poder criar bem os meus filhos. Aí eu tenho às vezes alguns problemas que preciso resolver, demanda de trabalho, algumas coisas financeiras que eu também preciso resolver. Eu falo: Deus, me dá sabedoria para eu tomar a decisão disso aqui que eu tenho para resolver hoje. Eu queria dizer para você que você precisa iniciar o seu dia orando a Deus, falando com Deus. Pensa só, se a sua família, ela não merece isso. Se o futuro da sua família não merece você chegar ali de manhã e tirar de manhã o seu tempinho, botar o seu joelhinho, não importa o tempo, é você falar com Deus e pedir para Deus sabedoria, de manhãzinha. Me ajuda, Deus. Não abre mão disso daí não, irmão. Faz isso. E com certeza, a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça porque Deus vai dar. Se você pedir, Deus vai te dar. Se você pedir, Deus vai te dar. Isso acontece comigo. Com certeza vai acontecer com você também. Então, pastor, esses são os inimigos da família, os 7 inimigos. Depois você assiste essa mensagem de novo para poder ver. Agora, como é que eu faço para vencer esses inimigos? Já descobri eles. Eu já descobri. Eu vou dizer para você 2 coisas que você precisa fazer e na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos continuar isso. Se você quer vencer os inimigos da família, a primeira coisa que você precisa é ter fé em Deus. Quantos aqui acreditam em Deus, irmão? Acredita mesmo? Porque se eu tenho fé em Deus, eu não vou me conformar. Se eu tenho fé em Deus, eu não vou ver o inimigo destruindo tudo e falar assim: ah, deixa, quero mais saber de nada, deixa para lá, deixa a vida me levar. Você entendeu isso? Se eu tenho fé em Deus, eu vou persistir. Eu vou continuar orando. Pastor, mas eu oro, meus filhos não melhoram. Continua, fé em Deus. Pastor, mas eu oro, comecei uma campanha, o casamento parece que ele está tendo mais briga ainda. Pois é, mas você é movido pela sua fé em Deus e não pelas circunstâncias que acontecem à sua volta. Fé em Deus. Porque é essa fé que vai atrair o sobrenatural, é essa fé que atrai o sobrenatural. Eu quero dizer para você, ainda que esteja muito difícil lá, muito difícil na sua casa, eu quero te desafiar a ter fé em Deus e hoje colocar sua fé em ação, falar: Deus, eu vou colocar minha fé nesse negócio. Se esse teu servo lá, esse pastor está falando lá, eu vou acreditar hoje, eu vou botar fé. E eu estou falando para você, se você botar fé, Deus vai agir na sua casa. E a segunda coisa que precisamos fazer para vencer o inimigo, se nós queremos vencer o inimigo, nós precisamos de coragem, diga comigo, coragem, para consertar o que precisa ser consertado. Bom, esse é o ponto final da mensagem. Você quer vencer o inimigo? Então para de alimentar ele. Tem coisa aqui que você precisa consertar e você sabe que isso daí não depende nem de Deus fazer nada, depende de uma decisão sua. Depende de uma decisão sua. Porque o inimigo pode estar vindo com tudo, violento para cima de você, porque você está alimentando ele com algumas atitudes suas. Você que está dando alimento para ele. Se você quer vencer esses inimigos, se levanta hoje com coragem e fala: chega, não vou mais alimentar o inimigo. Eu vou consertar essas paradas erradas que estão na minha casa. Eu vou consertar essas paradas erradas que eu estou fazendo. Chega, acabou. Acabou. Por quê? Eu quero proteger minha família. Eu quero proteger minha família. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que a minha decisão é de lutar contra os inimigos da minha família para proteger a minha família. Você quer proteger a sua família também? Se você quer proteger a sua família, fique de pé que nós vamos tirar um tempo para orar.